Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também. Na aula de hoje, em História, nós vamos trabalhar aqui os presidentes, tá bom? Da República Oligárquica, mas não vamos focar, estudar, detalhar aqui, o governo de cada presidente. Não, nós vamos focar nas revoluções, nas revoltas urbanas, que aconteceram aí nos espaços urbanos. Duas delas, que foram aí essenciais para a nossa história, que foi a revolta da vacina e a revolta da chibata. Então, essas duas revoltas aí, vão marcar o período oligárquico no nosso país. E a gente vai trabalhar a partir de agora, com a explicaçãozinha que a Prof fez para vocês. Na questão da República Oligárquica, Então, turminha, lembra que a República Velha, e aí a Prof fala sempre isso porque vocês não podem esquecer, é dividida no período da República da Espada e no período da República Oligárquica, ok? Que dura bem mais. Nós falamos que essa proclamação da República é o momento que o Brasil entra no período aí, sendo uma república, de forma lógica e óbvia. A gente estudou que a gente teve dois presidentes, não foi isso? No período da República da Espada, que foram os dois primeiros presidentes do nosso país. Hoje, no momento daqui de a gente estudar a questão da República, Oligárquica, a Pro não vai focar, como a gente fez no período da República da Espada, que só eram dois, na questão de como foi o governo de cada um. Até porque a gente tem aqui, o estudo de 12, Vamos colocar 12, a Pro explica já por quê. Tá aspeando aí nessa questão. Então, são muitos presidentes. Então, a gente vai fazer o quê? Vai estudar os processos principais, sobre essas pessoas, sobre esse entendimento, mas não vai falar do governo de cada um. Até porque a gente tem aqui, durante essa República Oligárquica, 12 presidentes sendo eleitos. Assumindo, a gente só tem 11. Por quê? Porque o último, aqui no caso de Júlio Prestes, ele não assumiu. Por quê? Porque ele é eleito no ano justamente do que a gente chama da Revolução de 1930, que leva Vargas ao poder. Então, ele é eleito, mas ele não chega a assumir. Então, aí muitos colocam que foram só 11 presidentes aqui nesse período da República Oligárquica. Alguns colocam 12 porque inclui essa pessoa, que não chegou aí a assumir. Ok, turminha? Então, aqui a gente vai estar essa listagenzinha toda para vocês poderem observar. Então, Prudente de Moraes, ele vai ser o primeiro presidente civil, e por isso começa aí a questão da República Oligárquica, a assumir aí. Depois a gente vai ter Campos Salles, Rodrigo Alves, que também foi eleito depois aqui, mas não morreu antes de assumir, aí seu vice ficou aí no período, mas também por questão de saúde, também saiu rapidamente. Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, turminha. Então, assim, são todos os presidentes que passaram por várias situações que a gente não vai comentar o governo de cada um. Venceslau Braz, Delfino Moreira. Turminha, esse daqui foi o que assumiu, a Pro colocou aqui até estrelinha, que assumiu no lugar de Rodrigo Alves, que foi realmente eleito, só que morreu antes de chegar a esse poder. Epitácio Pessoa, depois dele, Arthur Bernardes, então Washington Luiz e Júlio Prestes, que foi eleito, mas não assumiu. Então aqui a gente tem os presidentes da República Oligárquica. O que a gente vai estudar então, professor? A gente vai estudar a vida desse povo aí, como foi que eles dominaram e organizaram. Não vamos estudar até porque nenhuma prova, de nenhum lugar vai estar cobrando aí qual presidente tanto de ano a ano, não é. A gente vai estudar os movimentos que aconteceram no Brasil nesse período. Nós, na aula passada, já focamos em alguns conflitos rurais, não foi? Então, alguns movimentos que aconteceram no espaço, mas ligados ao espaço rural. Então, lembra da Guerra do Contestado? Lembra da Guerra de Canudos? Lembra do movimento do cangaço, que a gente estudou na aula passada? Perfeito. Ali eram conflitos, movimentos, para acabar com essa República Oligárquica
porque era uma república muito ligada às elites, né, agrária brasileira no campo. Teve movimento na cidade também, professora, com relação a isso? Lógico e evidentemente, meus amores. Então, hoje nosso foco é estudar esses movimentos urbanos, né, esses movimentos que queriam acabar com essa forma de república, né, essa república velha, da forma oligárquica, dentro do espaço aí urbano. Então, todos esses movimentos estavam o quê? Lutar por um país mais justo, né? Que tivesse uma participação maior da população. Vamos começar com a primeira revolta, muito famosa, a revolta da vacina. Minha gente, então, ela acontece lá no ano 1904, né? No Rio de Janeiro. Então, essa revolta da vacina, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela está muito ligada à questão do processo de industrialização, que era lento, mas que estava acontecendo. E por isso trazia, né, levava muitas pessoas aos espaços urbanos, que não era pensado, né, que não era organizado. Então, a nossa urbanização, a urbanização brasileira é uma urbanização que ela não é planejada. E aí começava a surgir, por não ser planejada, várias favelas, né, a gente pode dizer assim, vários cortiços que eram casas, né, muito grandes, no centro da cidade, que moravam várias pessoas, né, então acabava colocando as pessoas numa situação, né, bem ruim. E aí, turminha, essa urbanização, ela gera vários problemas, porque uma favela não vai ter uma condição de saúde, né, sanitária ideal. Os cortiços também não, porque não eram ventilados, né, eram espaços muito aglomerados, então geravam aí a proliferação de várias doenças. Então, dentro dessa questão, a gente levou, né, a sérios problemas, aí sociais. Né, tudo isso ligado a essa ocupação de espaços inadequados. E aí, minha gente, nesse momento está vivendo surtos de várias doenças, né? A gente pode citar aqui, né, o sarampo, a febre amarela, né, a peste bubônica, né, a varíola, né, tuberculose, né, da forma viral. Então, várias doenças que acabavam se propagando muito rápido por conta da forma de ocupação. E aí, o presidente da época, né, que era Rodrigues Alves, né, ele começou a tentar fazer, né, ter mecanismos para poder acabar com esses espaços, né? Então, na cabecinha dele, a ideia era acabar com aqueles espaços. Só que acabar e botar essas populações aonde? Então, era o X, né, era a interrogação dessa questão toda. E aí, né, ele fez várias ações para poder combater essas epidemias, né, e tomando aqui algumas medidas, né, algumas situações para poder barrar a proliferação que era gigantesca nesses espaços. E aí começa aí a questão das campanhas de vacinação, né? Só que essas campanhas de vacinação, né, e aí gera o que a gente conhece como revolta da vacina. Revolta da vacina, o próprio nome está dizendo, né? A população, ela se revoltou, reagiu a essa campanha obrigatória de vacinação, né? Que era colocada, né? Que foi criada, que teve a ideia aí, né? Do médico Oswaldo Cruz, né? Que foi a pessoa encarregada, né? Então, Rodrigues Alves encarregou, né? Esse famoso cientista de fazer esse processo de campanha obrigatória de vacinação. Só que as pessoas, por toda a forma que o governo ia fazendo com os pobres, não entenderam essa situação e acharam que ali era para acabar, exterminar a população pobre, principalmente desses espaços. Por quê? Porque essa campanha de vacinação ela foi mais intensa nas favelas e nesses cortiços. Então, as pessoas entendiam o quê? Como ele está fazendo várias ações para acabar, né, com esses espaços, essa campanha de vacinação é mais uma. Então, ele quer nos matar, levar à morte. E aí a população, né, do Rio de Janeiro, contra essa vacinação da varíola, que era a que estava acontecendo no momento, né, obrigatória, ela se revolta e vai realmente para um confronto, né, policial mesmo, um confronto aí contra essa polícia que estava ali para poder garantir essa vacinação, né? Então os populares se revoltam, né, e lutam contra a polícia para poder, né, não
não ser, né, não tomar essa vacina, ok, gente? Então pensa aí na situação que era naquele momento. E aí, gente, a gente vai ter, durante uma semana, né, aí no ano de 1904, essa população aí, né, se recusando a esse processo de vacinação, né? Então, um confronto aí, né, que levou muitas mortes, né? E depois essa vacinação aí teve que acontecer, né? E foi obrigada a acontecer. Mas é importante a gente entender que o contexto era, né? Não era explicado, não era esclarecido, de fato, a essa população. Ok? Bora lá para a próxima revolta, né? Então, a revolta da Chibata. Percebam que essas revoltas, elas vão estar aí, né? Os nomes já vão estar muito atrelados. Uma estava ligada à industrialização, a outra ao fim da escravidão. Então, a revolta da Chibata, ela está ligada à situação que o negro ficou depois do fim da escravidão. Então, acabou a escravidão, mas não foi pensado como é que viveria essa pessoa, né? Que era escravo uma vida inteira, que não tinha acumulado nada porque não recebia nada. Então, essa população negra, ela fica marginalizada. Não é marginalizada de ser um marginal, não. Marginalizada de estar à margem, separada, fora de uma sociedade que estava toda estruturada. Ok, nono ano? E aí, a Pro quer chamar para vocês, né, quer chamar a atenção de vocês sobre esse fator que leva a essa revolta da Chibata. Por quê, gente? Porque os negros, eles não tinham opções de trabalho. A única opção, né, que era uma obrigação realmente do governo, era eles acabar, né, indo servir a questão da marinha, né, como soldados rasos. E aí, minha gente, nesse alistamento aí praticamente forçado, porque era a única coisa que tinha para não morrer de fome nas ruas, né, eles acabavam sendo obrigados, né, sendo expostos a uma condição de trabalho aí desumana. Então, eles tinham que trabalhar numa jornada de trabalho de 18 horas por dia, né? Condições de local para ficar mesmo péssimas, né? Sendo obrigados, inclusive, a punições, né? Quando não fazia alguma coisa, quando deslizavam em algum processo, há punições, né? Com chibatadas, ok? E aí, eles entendendo que eram pessoas livres, eles começam a se revoltar com essa situação, né? Então, essa é justamente, né, esses maus tratos, então eu chamo bem a atenção de vocês aqui, que fizeram eclodir, né, que fizeram começar essa revolta aí da Chibata no ano de 1910. Ok, turminha? Então, a Pro explicou o contexto que surge e aí eu quero que você observe algumas coisas, né? Essa revolta da Chibata é justamente esses marinheiros negros, né, na sua maioria, que não aceitavam mais aquelas condições, nem tanto de trabalho, como a própria Chibata, como uma forma de punição a, né, alguma ação inadequada. E aí, minha gente, a gente vai ter, né, João Cândido como sempre, nessa pessoa que estava à frente aí, nesse almirante negro, ele, turminha, vai começar, né, a movimentar essas pessoas, né, esses marinheiros, para começar, né, ter essa ideia, né, de que não era o correto. E aí ele faz, né, lá, lembrando que eles estavam no Rio de Janeiro, né, que eram os pontos mais fortes da Marinha, e eles começam a movimentar em outros estados também, né, esses marinheiros para começar esse processo de revolta. A principal reivindicação era acabar, né, com essas batalhas, mas também dar uma condição de trabalho melhor. E eles ameaçavam invadir, bombardeando a cidade do Rio de Janeiro, se não fosse, né, aceito as ideias, né, que eles estavam colocando. Dessa forma, né, o presidente, por isso que a gente, né, citou anteriormente, né, Hermes da Fonseca, né, foi obrigado, né, a tomar algumas medidas, e aí ele realmente coloca a imposição militar para tomar de conta dessa revolta. A questão da elite, né, e principalmente as pessoas que eram contra o governo de Hermes, faz o quê? Ajudam esses marinheiros. Só que ele faz uma ofensiva aí do governo federal e contém essa como eu posso dizer, essa revolta, né, esse movimento que esses, né, marinheiros estavam fazendo. O pessoal que estava envolvido diretamente, turminha, nesse processo, foi obrigado a se refugiar ali, né, numa ilha, né, chamada hoje de Ilha das Cobras. E aí ficaram lá por muito tempo, mas Hermes conseguiu invadir e
exterminou aquelas pessoas que estavam ali nesse processo. A pessoa, né, que estava à frente, né, João Cândido, ele foi obrigado, foi condenado, mas não foi morto, foi obrigado a ir, né, para o trabalho no Seringal, né, então foi obrigado a ir lá para a região norte, né, como uma punição. E muitos outros marinheiros que participaram dessa revolta da Chibata também, ok? Mas conseguiram, né, melhorar aí as condições desse pessoal aí, ok? E aí a gente tem esses 2 anos mais ou menos, né, porque essa revolta, esse movimento todinho só vai ser finalizado com o julgamento lá em 1912, viu? Mas eles ainda dão conta aí de tudo isso. Entendemos? Revolta da vacina, revolta da Chibata. Então aqui eu vou agora falar com vocês, né, como surge a classe operária no Brasil. Então, são fatores importantes desse momento, né, daqueles presidentes que eu falei lá no início, mas eu estou focando, né, citando eles em alguns momentos, né, mas não é a história do governo de cada um. Hoje, gente, a gente precisa entender o seguinte, que essa classe operária, ela surge a partir do momento da industrialização. Então, as pessoas que trabalhavam nessa indústria, elas iam se reconhecer, né, a partir desse momento como sendo uma classe, a classe operária. Então, é a partir desse momento que eles entendem. A industrialização, assim como a urbanização, ela não foi, né, organizada. Então, chega-se aqui com essa industrialização num processo extremamente precário, né, inclusive de trabalho para essas pessoas, né, essa população que ia trabalhar nessas indústrias. Então, isso tudo faz com que as pessoas comecem a reivindicar. Quando você tem uma classe, né, esse entendimento de classe, você reivindica junto. E aí surge também, a partir desse momento que tem esse processo de industrialização, surge também a questão da organização de associações e também, posteriormente, os sindicatos. Esse sindicato faz o quê, minha gente? Ele representa uma determinada categoria, né? Faz debates políticos, né? Debates econômicos, reivindicações políticas, reivindicações econômicas também. Então, a partir desse momento, é que a gente tem um entendimento de classe operária surgindo, né? Então, eles, inclusive nesse momento aqui de entendimento desse surgimento dessa classe operária, eles fazem, né, a maior greve da história do nosso país, que ela vai acontecer em 1917, viu? Então, é uma greve que ela acaba se espalhando por todo o Brasil, né? Ela começa em São Paulo, mas ela vai se espalhando por todo o Brasil, porque os trabalhadores entendem que quando uma classe unida luta por alguma coisa, né, ela acaba conseguindo. E aqui, gente, a gente vai ter, né, surgindo aqui, né, a questão da instituição máxima de uma classe, que é um sindicato, naquele momento, né? Então, esse sindicato, ele ia reivindicar. Então, tinha o sindicato dos operários, né? E aí, cada classe ia criando o seu. Pra quê, minha gente? Pra pressionar, né, por uma melhor condição de trabalho, uma melhor condição salarial. Então, nesse momento, a gente tem surgindo aí essa questão de ideia de classe. O que é uma classe e a classe operária aí despontando. Aqui, a gente vai falar de uma outra revolta que é muito importante que a gente compreenda, que é a revolta tenentista. O que é um tenente? Né? A gente sabe que é uma patente aí da área militar. E essa revolta tenentista, ela aconteceu justamente, né, por essa categoria, né, por a categoria mais baixa, aí, posso dizer, né, inferior, no serviço militar, e aí puxava por esses tenentes. E eles queriam fazer o quê? Derrubar o regime das oligarquias. Então, eles queriam acabar com esse longo período, né, que as oligarquias estavam no poder, né? E aí era um movimento que não aceitava a prática dessa política aí oligárquica. Então, fazia o processo de conversando com a população, esclarecendo, né, sobre de como é que poderia ser se a gente não tivesse essas oligarquias aí no poder. Então, a gente vai ter aqui vários líderes, né, desse processo aqui tenentista, né? A gente vai ter aqui Siqueira Campos, né, Juarez de Tavora e o próprio, né, o máximo aí, né, o líder máximo, que a gente vai dizer aqui, que é Luiz Carlos Prestes, né? Então, ele é um tenente, depois ele, né, vai para o partido, o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, mas ele era, né, um tenente que estava aí
à frente, inclusive, das revoltas, da terceira revolta tenentista. Então, turma, entendemos qual era a função dessa revolta? Acabar com as oligarquias. E para isso eles iam, né, para a rua fazer esse movimento, inclusive, né, conscientizando o povo. Ok? O tenentismo teve 3 fases. Ok? E aí eu vou colocar aqui, apresentar para vocês bem rapidinha essas 3 fases aí que a Pro precisa que vocês, né, entendam. A primeira é a revolta do 18, né, do Forte. Aqui, minha gente, é um movimento, né, que acontece em 1922, né? E aí ele qual era a ideia? Era contra, né, justamente a política do café com leite, né, e a eleição de Arthur Bernardes. Então, qual era a política do café com leite? Que uma hora Minas estava no poder, uma outra hora São Paulo. Então, ficavam aí alternando, né, entre o poder, né, nessas duas aí, esses 2 estados, né, porque eram os maiores e representavam realmente aí a oligarquia. Então, esse movimento aqui, ele realmente era contrário a essa eleição, né, e essa política do café com leite. É chamado 18 do Forte porque, né, resistiram aí 18 tenentes, lutando aí no final desse movimento aqui, né, dessa revolta, né, que ficaram firmes ali para não acabar com o movimento dele. Por isso que se chama assim, né? Então, reagiram sobre o comando, né, de um dos seus tenentes, o seu capitão aí, né, Hermes da Fonseca, né, e foram aí, inclusive, a questão do Forte Copacabana, que era aí o principal, né, como eu posso dizer, acampamento, não é bem esse acampamento, né, mas que estava ali, quartel, né, do exército, que dava esse suporte a essas revoltas aí, desses militares. Ok, turminha? E aí a gente vai ter essa primeira etapa, né, a primeira revolta aí tenentista. A segunda revolta tenentista, ela vai acontecer de 1923 a 1924, né? E ela acontece, né, já não mais no Rio de Janeiro, né? Ela vai se espalhar por outros pontos do país, né? Vai para o Rio Grande do Sul e São Paulo, né? E defendia também a questão do emprego para o povo, que o povo fosse mais livre, né? Com a questão do voto de cabresto, né? Do coronelismo, então redução dos preços dos bens de consumo. Então era uma revolta mais ligada a uma questão, né, de acabar com esse poder aí das oligarquias. Então aqui fica bem claro, só que vai para outros pontos, né, do país. Todas, né, muito ligadazinhas, né, acabando uma e começando outra, só que em outros pontos, né. Como eles perderam aqui, foram migrando aí para São Paulo e para o Rio Grande do Sul. E a última, né, revolta tenentista vai ser a coluna de Prestes, né? Então ele estava aqui, né, à frente como sendo o líder principal, né? E aí esse movimento, ele tinha realmente o comando, né, do exército do Brasil, ele estava aí e defendia de fato acabar de vez, gente, com essa questão das oligarquias, como todas as demais, né? E também reforçava aqui outras questões, outros desejos populares, que era mais alimentação, a moradia, né, para a população, menos dependência a esses coronéis, e tudo isso, né, muito dentro dessa lógica aí de acabar com essa república velha e criar uma nova república, ok? Que depois, né, há poucos anos depois, 3 anos depois, a gente acaba aí com esse processo muito por conta dessa pressão feita, né, por esses movimentos. Aqui eu finalizo citando, né, como o livro bem coloca, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, que está muito ligada a essa ideia de fim das oligarquias, né, de uma nova forma de governo. Esse Partido Comunista Brasileiro, né, ele vai ser fundado aqui também no ano, né, de 1922, né, pouco antes aí do início da Semana da Arte Moderna. Vocês aí já dão show, já dão aula sobre isso, né? Se deu na cidade de Niterói, né? E aí essa
fundação desse Partido Comunista Brasileiro também ligado às orientações marxistas, né, a ideia da dialética, né, voltada à questão do povo, da igualdade. Então eles vêm mesmo com os ideais marxistas, né, voltada à questão da dialética, do materialismo histórico dialético, ok? Essa questão da supremacia científica e a superação da classe, além da mais-valia, né? Todos os conceitos aí ligados, né, à questão aí desse Partido Comunista Brasileiro. E aí, turminha, é importante que você observe que o presidente naquela época, né, criminalizou inclusive esse partido, né, porque ele disse que o Partido Comunista não poderia existir, né, e aí faz uma perseguição gigantesca, né, e coloca esse partido na ilegalidade, né, que não poderia existir de forma alguma, né. Então, várias vezes isso acontece, né, só depois de um longo processo é que eles vão aí conseguir circular livremente, ok? E aí é um dos pontos também para acabar com esse processo aí, né, de república velha em nosso país e entrarmos na república nova, né, aí começando pela era Vargas, que é o nosso próximo assunto. Tá bom, minha gente? Então, aprofunda muito, é muita coisa para vocês, né, verem, estudarem. Então, vão pausando aí, se ficar cansativo, levanta, vai fazer outra coisa, mas assiste tudo porque é importante demais esse conteúdo, ok? Um cheiro da ProRegiane, tá falando aqui para vocês e fiquem com Deus, se cuidem.